Olá, pessoal do nono ano. Vamos então para a nossa última parte deste módulo, né? Falando dos espelhos ainda. E agora nós vamos falar desse item aqui, ó, o foco dos espelhos esféricos. Nós temos aqui nessa imagem um espelho côncavo, olha aqui, ó, o reflexo, ele ocorre na parte de dentro, e um espelho convexo, que o reflexo ele ocorre pelo lado de fora. A diferença é que entre eles, um vai gerar raios, né, entrando paralelo, em ambos os casos, entrando paralelo, ou seja, entrando neste sentido aqui, deixa eu colocar aqui, ó, neste sentido aqui, né, os raios vão entrar paralelos. Só que o que for, né, côncavo, os raios entram paralelos e eles vão sair o quê? Ó, vão sair convergente e vão fazer a conversão neste ponto. Agora, quando a gente olha a outra imagem de um espelho convexo, os raios vão entrar paralelo, só que eles vão sair divergentes, ó, vai bater e vai sair, vai bater e vai sair. A imagem ela é virtual atrás, certo? Aqui a imagem ela é virtual real na frente. Então vamos lá. Então, com relação a esse item, o foco dos espelhos esféricos, uma primeira importante propriedade dos espelhos esféricos é revelada ao incidirmos um pincel de luz cilíndrico sobre eles, né? De modo que os raios sejam paralelos aos seus eixos principais. Então a gente tem essa entrada aqui, ó, paralela, né? E em ambos os casos, o ponto F aqui, ó, né, indicado, ele é denominado foco, então, do espelho. Porém, no côncavo, que é esse espelho aqui, o foco é real. No caso do convexo, né, nós temos aqui o foco vai ser virtual, né? Dando continuidade, no espelho côncavo, que é esse aqui, o foco é o ponto para o qual a luz ela vai convergir, então ela vai vir, entrar paralelo e entrar, fazer convergência, vai focalizar aqui, né? Então, é o ponto o qual a luz converge quando os raios incidentes são paralelos ao eixo principal. Agora, caso o espelho esteja corretamente posicionado em direção ao Sol, uma imagem real do Sol será formada neste ponto. Ela é tão real que existe a possibilidade de um objeto, né, comburente pegar fogo se estiver nessa região. Se a gente desenhar aqui, por exemplo, uma lupa, deixa eu pegar e desenhar uma lupa para vocês. Ó, vou desenhar uma lupa. Tentar, né? Porque aqui é difícil desenhar. Aí a luz do sol vai entrar de forma paralela nessa lente, certo? E aí, quando ela bater na lente, ela vai sair o quê? Fechando. E aonde ela encontrar, olha lá, onde ela se encontrar, onde ela canalizar, aqui, ó, vai ser o quê? O foco. E neste caso, né, devido a essa característica, o objeto comburente pode pegar fogo se estiver ali naquela região, como uma folha de papel, não tem problema nenhum. Então é interessante observar que, de acordo com o princípio da reversibilidade, que vocês viram, uma propriedade das lentes que vocês viram, né, dos espelhos, lá no sexto ano, caso uma fonte de luz pontual seja colocado neste ponto, os raios refletidos serão então paralelos ao eixo principal, né? Agora, no caso dos espelhos, então vamos mudar para cá, espelho convexo, o foco é o ponto, né? É o ponto a partir do qual a luz diverge. Então, olha só, ele entra paralelo, bate, e aí, ó, ele sai, né? Ele sai nesse sentido. Se a gente fizesse uma continuação atrás, ele iria passar pelo F. Ele entra paralelo e sai divergindo, ó, ele diverge. Se a gente fosse continuar, ó, ele iria passar pelo ponto F ali, né? Quando então os raios incidentes são paralelos ao eixo principal. Então, caso o espelho esteja corretamente posicionado para o Sol, uma imagem virtual do Sol será formada neste ponto, ou seja, virtual, atrás, né, do espelho. Então, verifica-se, né, que experimentalmente, e é possível demonstrar também matematicamente, que tanto no caso de um espelho côncavo
quanto do convexo. O foco está, então, no ponto médio do segmento. Olha só, ponto médio do segmento, só que aí de característica real, ponto médio do experimento, só que de característica, né, virtual, certo? Então é isso que a gente tem. Outra coisa interessante, a palavra foco vem do latim focus, que significa fogo, né? Dando continuidade, nós temos esse tema aqui, ó, esse texto, saiba mais. O raio da morte de Arquimedes. Durante a segunda Guerra Púnica, a cidade de Siracusa se associou a Cartago, cidade que disputava com Roma o controle do Mediterrâneo. Então, isso aqui é lá no contexto histórico. Por esse motivo, Siracusa foi acusada aí pelos romanos em 214 a.C., sob o comando do general Marcellus, né? Ela foi atacada, desculpa, pelos romanos. Zonaras, cronista bizantino do século XII, né? O grande Arquimedes participou dessa guerra, ajudando a defender engenhosamente sua cidade natal, Siracusa. Então vamos ler aí o trecho do seu relato. Finalmente, de maneira incrível, Arquimedes ateou fogo em toda a frota romana ao girar um espelho, né, uma espécie de espelho para o sol. Ele concentrou aí, ó, os raios de luz sobre ela. É devido à espessura e lisura do espelho, ele inflamou o ar e a partir desse feixe, né, e ateou um grande fogo que direcionou totalmente sobre os navios que estavam então ancorados, né, no caminho do fogo até que consumiu todos eles. Então ele fez aquela jogadinha de canalizar a energia, né, do sol para botar fogo ali num ponto específico. Olha lá o que ele fez. Então ele colocou, né, o sol, o espelho, para refletir. Na lupa teria passado e a gente teria aqui na frente, né, o encontro do foco e é onde teria maior energia. No caso desse espelho, ele vai refletir e ele vai canalizar aqui nessa região. Então foi isso que aconteceu. Ele botou fogo, então aí, né, nos navios que estavam parados ali próximos, né? E aí, ó, em outra versão descrita pelo geômetra bizantino Antênio de Trales, né? Arquimedes teria ordenado que os soldados que defendiam Siracusa dispusessem seus escudos bem polidos e limpos, de modo a formar aí um grande espelho esférico, cujo foco então seria, né, a vela de navio ilustrada a seguir. Então, uma outra versão é que não foi um espelho, né? Foi aqui, ó, na verdade, os escudos bem polidos para usar então essa característica e canalizar a sua energia para as velas. Então, durante séculos, muitas foram as tentativas de se repetir a façanha de Arquimedes, a maior parte delas sem grande sucesso. Então, por esse motivo, a comunidade científica é mais propensa a acreditar que tudo não passou de uma lenda, mas muito bem fundamentada, né? Então, assim, a gente consegue reproduzir isso? Consegue, mas é um pouquinho difícil, tá? Por isso que a gente ainda fica meio naquela, será que aconteceu? São duas versões que a gente que o material de vocês trouxe para vocês. Mas cientificamente isso é viável, tá? Isso acontecer. Bom, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então aí numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.